Olá, muito boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Aqui é o canal do Grupo de Pesquisa Sistema de Justiça e Estado de Exceção, da PUC de São Paulo. Meu nome é Natália França, eu coordeno este grupo que é liderado pelo professor Luiz Manuel Fonseca Pires, que está aqui à minha esquerda, direita de vocês, aqui na tela, e pelo professor Pedro Serrano, que desde já pedimos escusas porque infelizmente não vai poder participar hoje, ele teve que, por um compromisso, ir para Lima, no Peru, e portanto ele está aí nesse caminho e não vai poder conectar, mas ele falou depois que vai conversar com o professor Alisson e também pediu para dizer para todos vocês, para os pesquisadores, enfim, que participem bastante, porque ele vai estar de olho na gravação depois. Enfim, hoje nós temos aqui a enorme alegria de receber o professor Alisson Mascaro, que eu, pessoalmente, já tive a honra de ladear em alguns eventos da Editora Contra a Corrente, por exemplo. O professor Alisson Mascaro é advogado, é livre-docente e doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo. Também é professor associado dessa mesma universidade, além de professor emérito e implantador de vários cursos aí de graduação e de pós-graduação em Direito em várias instituições do Brasil. E aí, logicamente, é o autor desse livro que traz o nome aqui na nossa live palestra, Crítica do Fascismo, recentemente, muito recentemente, publicado pela Boitempo Editorial. Apenas para esclarecer a todos que nos acompanham qual vai ser a dinâmica de hoje, e logo em seguida eu vou passar a palavra para o professor Luiz Manuel e depois para o professor Alisson, sobretudo para os nossos pesquisadores, né? A gente vai ter aqui uma exposição inicial do professor Alisson sobre a sua pesquisa, sobre este livro, mais ou menos de meia hora, 40 minutos. Logicamente, ele tem aí a liberdade para ultrapassar esse tempo se quiser, se precisar. Em seguida, nós temos algumas perguntas já pré-constituídas pelos nossos pesquisadores, portanto, já compilei até algumas aqui para que a gente faça ao mesmo tempo por blocos. Isso tudo a gente vai tentar fazer dentro do limite aqui de 1h30 de live, para também não tomar muito o tempo de ninguém aqui que nos assiste, principalmente dos professores. E se for dando tempo, também quem quiser mandar dúvidas aqui através do chat do YouTube ou do Facebook, onde você estiver nos assistindo, eu também, né, dando tempo, vou ler, colocá-la na tela para que o professor consiga enfrentá-las. Então, antes de passar a palavra para o professor Alisson, eu passo para o professor Luiz Manuel para dar as boas-vindas. Professor Alisson, é uma enorme satisfação, um orgulho enorme que temos no nosso grupo de pesquisa contar com a sua presença. Professor Alisson, tenho também a grande satisfação de ter a participação dele na minha banca de livre-docência, prefácio dele no meu livro. Então, sou um grande admirador, amigo do professor Alisson, com quem contamos com ele recorrentemente na Escola Paulista da Magistratura, em diversos cursos. Professor Alisson, nós temos enorme satisfação de contar com o senhor hoje, especialmente para falar do tema do seu livro último lançado, e que trata de assunto que é, de fato, da ordem do dia, tanto no plano global, mas especialmente na realidade político-jurídica brasileira. A Crítica do Fascismo é uma obra realmente encantadora pela forma como trata, em aspectos históricos e sob uma análise estrutural, os riscos do fascismo que estão sempre nos rondando. Professor Alisson, muito obrigado, e com o senhor a palavra. Boa noite a todas e todos. É uma alegria muito grande nesta ocasião estar com todas e todos que acompanham esta minha fala, em especial este grupo de pesquisa da PUC de São Paulo, liderado pelo querido professor Luiz Manuel Fonseca Pires, a quem eu mando aqui um abraço muito fraterno, muito especial. Luiz Manuel e eu caminhamos nestas estradas de reflexão, pesquisa, luta há tantos anos. E, Luiz Manuel, querido, eu, em seu nome, quero cumprimentar a todas e todos que partilham deste grupo de pesquisa. Eu faço aqui na figura da querida professora Natália França, que tenho a alegria de ter hoje aqui também coordenando este evento e liderando o grupo de pesquisa, ajudando neste grupo na PUC, também o querido professor Pedro Serrano e todas e todos que participam desse espaço de reflexão. Para mim é muito especial falar sobre um novo livro, Crítica do Fascismo, para esse espaço em relação ao qual eu tenho tanto carinho, que é o espaço da PUC, de histórias belíssimas e muito honrosas,
na resistência à ditadura militar, na caminhada por um pensamento crítico. Então, quando recebi esse convite do querido professor Luiz Manuel Fonseca Pires, também da querida Natália França, eu o aceitei na hora para poder aqui refletir com todas e todos que nos acompanham sobre este tema especial, que é o tema do fascismo, que é exatamente o tema do livro que está sendo lançado semana passada, esta semana, e, portanto, aqui começa uma trajetória de lançamento e de fala e de reflexão a respeito desta obra. Meus queridos e queridas que me acompanham neste momento, querido professor Luiz Manuel, querida Natália, eu quero tratar dos termos gerais que estruturam a reflexão de crítica do fascismo. Esta obra que está sendo agora publicada por Boitempo Editorial. Neste livro, eu propus sistematizar as leituras que se reputam críticas ao fascismo. E por que eu tenho que lembrar aquelas que se reputam críticas? Porque, infelizmente, há aquelas que louvam o fascismo. Então, nas sociedades, desde o tempo do fascismo e do nazismo até hoje, nas sociedades do mundo, há aqueles e aquelas que imaginam que este recurso é um recurso legítimo, o do fascismo, que aquilo que se instalou deveria ter sido instalado. Esta dimensão, que eu diria, legitimadora do fascismo, ela bate nas nossas portas constantemente. Esta dimensão volta em variados tempos históricos. Então, eu estou descartando as leituras ignominiosas, as leituras absurdas que legitimam o fascismo. Eu estou tratando daquelas que são críticas, e isto é, inclusive, o título do livro, Crítica ao Fascismo. Como pensar esta crítica? E aqui começo eu esta reflexão. Não é toda crítica ao fascismo que efetivamente alcança as causas do fascismo. Esta proposta que anuncio no primeiro capítulo do livro, penso eu, seja uma divisa fundamental para você que busque compreender cientificamente o fenômeno do fascismo e do nazismo. As críticas que se fazem ao nazifascismo não são todas elas críticas que nos permitem efetivamente demolir estes fenômenos históricos, construir diques de contenção efetivos contra novos tempos nazifascistas, porque algumas dessas visões são visões limitadas, algumas, inclusive, tendem a tratar do acessório sem se ocupar do fundamental, e por causa disso, boa parte destas críticas ao fascismo tem um escopo muito pequeno e elas, no final das contas, acabam por levar água ao moinho do fascismo. Porque se elas não explicam as verdadeiras causas do fascismo, se elas ficam nas lateralidades, elas tentam corrigir as lateralidades. Mas o rio, com as águas do fascismo, sem nenhuma contenção, sem nenhuma correção, ele vai e ele avança todo o tempo histórico que for necessário. O que eu estou dizendo aqui, então, é que existem algumas leituras críticas do fascismo que não são críticas, ou que não são plenamente críticas. Agora, eu retomo aqui, tanto no livro, mas também na fala, a você que queira acompanhar as reflexões deste livro, eu retomo uma proposta que fiz anos atrás, num livro chamado Filosofia do Direito. Neste meu livro, Filosofia do Direito, que é este livro aqui, eu trato o livro Filosofia do Direito, publicado pela editora Atlas. Neste livro, nos capítulos 12, 13, 14 e 15, eu proponho uma leitura de que o pensamento filosófico da idade contemporânea, ou seja, dos séculos 19, 20 e 21, este pensamento filosófico da idade contemporânea, que é imenso, cheio de teóricos, cheio de cientistas, cheio de autores e autoras, este pensamento pode ser agrupado em 3 grandes eixos, 3 caminhos da filosofia contemporânea.
eu propus este modelo de 3 caminhos do pensamento contemporâneo há 15 anos neste livro, Filosofia do Direito, que agora está em 9ª edição. Esta mesma proposta eu a aplico ao fenômeno do fascismo no Crítica do Fascismo. Então, eu quero aqui explicar que existe toda uma sistemática já por mim desenvolvida que redunda na reflexão de crítica do fascismo. E qual é esta sistemática? Eu proponho que os pensamentos da idade contemporânea possam ser agrupados em 3 eixos. O primeiro eixo é o eixo liberal. O segundo eixo é o eixo não liberal. E o terceiro eixo é o eixo marxista, crítico plenamente. Este eixo liberal, para quem é do direito, então eu falo aqui também aos que são do direito, este eixo nós podemos chamar, nos termos jurídicos, de eixo dos juspositivismos. Portanto, leituras que defendem o direito posto. Juspositivismo, jus é direito, positivismo é de posto, direito imposto pelas instituições, direito organizado pelo Estado. E muitas imaginam que o direito é um fenômeno do Estado. O Estado impõe a ordem, devemos seguir esta ordem. Olhem que estou dizendo aqui em Crítica do Fascismo que um eixo das leituras que se reputam críticas ao fascismo é este eixo juspositivista, este eixo liberal. Então, dos 3 caminhos da filosofia contemporânea, o primeiro deles, o mais banal, o mais frequente deles, é o dos juspositivismos, que para o caso do fascismo dizem assim: o fascismo aconteceu porque as instituições liberais, a ordem estatal, o direito não conseguiram limitar o fascismo. Então, é preciso apostar no reforço das instituições para que numa próxima vez o fascismo não aconteça. Esta leitura é a leitura mais frequente, é a leitura recorrente do capitalismo, é a leitura da burguesia, é a leitura das universidades dos países capitalistas, então, Estados Unidos, Europa, América Latina, boas regiões do mundo, grande parte do mundo, tomam uma leitura sobre o fascismo que se reputa crítica, mas faz esta leitura uma crítica liberal. As instituições falharam no caso da Itália de Mussolini e no caso da Alemanha de Hitler. Então, que elas não falhem agora. Que os tribunais consigam limitar eventuais arroubos fascistas. Pois bem, esta leitura juspositivista é a leitura liberal. Uma outra leitura, que no livro Filosofia do Direito eu chamo, para o caso do direito, de leituras e caminho dos não juspositivismos, é a leitura que nega a visão juspositivista. É a leitura que nega a visão liberal. Então, ela pode ser compreendida como um caminho de não juspositivismos, ou mesmo também, dá na mesma, um caminho de não liberalismos. Essas leituras dizem que aquilo que organiza a sociedade não é a norma estatal, não é a norma jurídica, é o poder bruto, que até pode perpassar o Estado, quando nós temos dentro do Estado aqueles que têm a arma na mão. Então, quem tem o poder bruto manda no mundo. E, por causa disso, muitas destas leituras não juspositivistas, elas têm uma peculiaridade. Elas acabam sendo, para o caso do fascismo, é isso que eu trago aqui no livro Crítica do Fascismo, algumas dessas visões sobre o fascismo dizem que o fascismo adveio de um regime de força, de poder. Essas leituras estão dizendo que o fascismo se levantou aqui enquanto uma opção, enquanto uma margem de possibilidade da força bruta. Pois bem, no entanto, estas visões acabam na prática quase sendo visões legitimadoras do fascismo, porque estes autores assim se perguntam: por que o poder se organizou em torno do fascismo? Porque havia, na leitura dessa gente, um poder que estava dominando a Europa e o Ocidente e o Oriente, que era o poder do comunismo, e então era necessário que houvesse uma organização de um outro poder forte para combater o comunismo. Observem
São leituras que, na prática, estão legitimando o fascismo por conta de um inimigo apontado ao fascismo. Em face do comunismo, qualquer coisa do poder seria possível. Eu disse que uma leitura é a leitura liberal, juspositivista. A outra leitura é a leitura não liberal, não juspositivista. Então, o fascismo e o nazismo são fenômenos de poder aberto, porque havia outro fenômeno que eles dizem de poder aberto, que se instaurava na Europa, que era a União Soviética, que era o fenômeno histórico dos países que faziam revoluções socialistas. Pois bem, estas duas leituras são fracas, são frágeis. Elas tratam apenas de pequenos elementos do quadro histórico, porque a grande leitura que se construiu historicamente, que até hoje é o marco referencial da cientificidade sobre o fascismo, sobre o nazismo, da crítica do fascismo e da crítica do nazismo, quem fez todo esse legado e nos dá a condição de pensar com instrumentos aptos, científicos, estes fenômenos, quem fez esta caminhada é o marxismo. Então, eu chamo a esta corrente no livro Filosofia do Direito, aos pensamentos marxistas, eu os chamo de pensamentos críticos. E também aqui, em Crítica do Fascismo, eu digo, o marxismo é a corrente que pensa o fascismo efetivamente organizando uma crítica consequente, material, concreta das relações sociais que geram o fascismo. Então, das 3 críticas ao fascismo, eu aponto no capítulo 1 de meu livro, 2 das 3 são críticas pontuais, parciais, laterais, não alcançam o fundamental. E um braço da crítica, ele tem efetivamente condição de organizar todo um escopo de conhecimento científico a respeito do fascismo. Sei que você que me acompanha, na sua formação cotidiana, não alcançou, pelos anos de escola, de eventualmente faculdade, daquilo que viu na imprensa, daquilo que viu nos meios de comunicação de massa, nas redes sociais, certamente você não alcançou tão facilmente esta crítica mais alta, esta crítica científica a respeito do fascismo. Via de regra, existem críticas imediatas, mais banais, que são as críticas liberais, ou então as críticas não liberais, mas quase nunca as críticas plenas marxistas a respeito do fenômeno do fascismo. Quais são, em primeiro lugar, as críticas liberais? São aquelas que no século XX, depois do fenômeno do fascismo, se desenvolveram no entorno de pensadores que legitimavam a sociedade capitalista e não queriam dizer que o capitalismo era a causa do fascismo. Então, eventualmente, o nome mais exemplar destas visões é o da filósofa Hannah Arendt, uma filósofa liberal de direita, e que tem uma posição de que o fascismo se deve a um certo tipo de subjetivação das pessoas que leva àquilo que ela denomina banalidade do mal. Portanto, esta leitura liberal de direita é uma leitura muito confortável para fazer uma crítica, entre aspas, ao fascismo, porque esta crítica aponta que há algum problema na sociedade, mas este problema é a maldade das pessoas. Portanto, é uma crítica individualista às pessoas banalmente más. Não é uma crítica estrutural das condições sociais, é uma crítica moralista, porque aqui se opõe uma certa banalidade do mal a uma certa possibilidade de haver um bem contra o mal. E observem, as senhoras e os senhores, que esta leitura é muito do gosto do senso comum, porque ela contrasta a banalidade do mal com um heroísmo do bem. O mal é banal, o bem é heróico, é raro, mas deve ser perseguido. Esta leitura é moralista, esta leitura é liberal, porque é individualista, cada qual que não seja banal, cada qual que não seja mal. Sejamos bons, não sejamos fascistas, como se dependesse de um ato de vontade individual, esta opção. Então, esta leitura de Hannah Arendt, no final das contas, apontará para uma certa visão juspositivista, porque seria função do direito, função do Estado,
organizar a sociedade de tal modo que os banais não chegassem a cargos de mando, a cargos de governo, a cargos na administração pública. Então, que houvesse um controle para que os maus e os banalmente maus alcançassem este poder, que nós melhorássemos as instituições. Esta visão é a visão liberal, juspositivista, individualista, moralista. Ela alcança a maioria das pessoas porque a ideologia média da sociedade capitalista é essa. Cada qual faz sua parte, cada qual faz o seu bem, que nós não sejamos maus. Então, é uma espécie de prédica do senso comum, é uma espécie de fala de uma certa moral reiterada para que as pessoas deixem de lado a banalidade do mal. Por isso, essas visões têm tanto impacto, porque, no final das contas, elas não põem o dedo na burguesia que organizou uma dinâmica de poder estatal fascista e nazista. Não põe em xeque a dita banalidade das pessoas, porque vivem num modo de produção capitalista que banaliza tudo e todos por conta da exploração do trabalho assalariado e por conta da forma mercadoria. A forma mercadoria banaliza tudo e todos, e não simplesmente o mau coração das pessoas, e não simplesmente a má inclinação das pessoas. Não se trata de um problema moral, mas Hannah Arendt o lê como um problema moral. E um exemplar um pouco mais odierno dessa visão, um pouco mais recente desta visão liberal, se vê, e eu anuncio aqui, exponho no livro, no caso de Umberto Eco. Para Umberto Eco, nós vemos uma reiteração do fascismo, aquilo que ele chamou de urfascismo, um conceito pelo qual o fascismo fosse diluído nas relações sociais. Esta postura de Umberto Eco ainda é uma postura liberal, embora até possa-se dizer que não foi como a de Hannah Arendt liberal de direita, poderia ser uma espécie de liberalismo de esquerda, até pela história de Umberto Eco e também pela história de Hannah Arendt, que foi aos Estados Unidos, tornou-se alinhada a uma certa ideologia estadunidense média do tempo do macartismo, então tinha uma outra dimensão. Mas a ideia de Umberto Eco é que existe uma reiteração de padrões fascistas na sociedade, mas ele não diz a causa dessas reiterações. Ele não expõe uma causa dessas reiterações na estrutura da sociabilidade capitalista. Ele só demonstra aqui, tal qual Hannah Arendt, como voltam certos elementos reiterados de antissemitismo, de homofobia, racismo, preconceito contra o estrangeiro, a xenofobia. Portanto, ele dá aqui algumas características que são fenomênicas, que são imediatas dos comportamentos individuais fascistas, mas ele não busca compreender a estruturação social destes fenômenos e destas relações. Pois bem, então eu abro Crítica do Fascismo e convido você, leitora, você, leitor, a ler esta entrada do livro. Eu abro dizendo que existem leituras liberais do fascismo. Elas batem nos indivíduos, elas pleiteiam uma boa moral dos indivíduos. Então não é uma crítica plena, é uma crítica pontual. O segundo grau de leituras é este dos caminhos que eu chamo de não liberais ou não juspositivistas. Quem quiser saber como isso se estrutura mais na política e no direito, e não só no caso do fascismo, eu volto a lembrar, leia o Filosofia do Direito, que dá eixo para o próprio Crítica do Fascismo. Lá eu explico que são essas leituras não liberais, que vêm de Nietzsche, Heidegger, e chegam até os tempos recentes, os tempos atuais. Pois bem, há alguns autores que dizem que o fascismo é um regime de força, mas a sociedade se obrigou a ter regimes de força porque a União Soviética surgiu com um regime de força. Então é preciso se levantar contra a União Soviética. E vários autores tiveram posições nesse nível, posições fascistas, como, por exemplo, Mises. Este prócer da extrema-direita, que é Mises, que é um prócer que muitos tomam do liberalismo, ele, em textos do tempo do fascismo, toma a posição do próprio fascismo dizendo é um mal necessário, porque ele organiza o capitalismo, ele salva o capitalismo das garras do socialismo. Então, observemos nós que existem leituras que defendem estes regimes de força extremada, estes regimes aqui de caráter fascista,
porque, teoricamente, há um inimigo a ser combatido, e então, contra o inimigo, serve qualquer um que organize e defenda o capitalismo. Para observarmos aqui que muito da crítica ao fascismo é uma crítica falsa, fingida. Eu escrevo isso na abertura do livro, porque esta crítica ao fascismo, se um dia se defronta com a tomada do poder pela classe trabalhadora, numa revolução socialista, quem critica o fascismo passa a elogiar o fascismo, porque, no final das contas, tecnicamente, diriam estes, ele nos salvaria do socialismo. Ele impediria o progresso social, ele impediria a transformação social. Então, Mises, Hayek, Milton Friedman, que vai ao Chile na década de 70, legitimar os horrores de Pinochet, esta gente que é berço do neoliberalismo, esta gente que até hoje é incensada pelos liberais, eles tomam tranquilamente uma posição não liberal para defender o capitalismo contra o seu inimigo maior, que é a luta da transformação social da classe trabalhadora. Então, observemos nós que muito da crítica ao fascismo passa a ser elogio ao fascismo se levanta aqui a emancipação da classe trabalhadora. Tudo isto é o caminho do não justpositivismo, o caminho dos não liberais, que é o segundo dos eixos que eu anuncio em crítica do fascismo, para então chegar ao elemento decisivo, científico, que dá lastro, inclusive concreto, à compreensão do fascismo nas sociedades. E este eixo é o eixo crítico estrito sensu, e não só uma crítica vaga, genérica, mas uma crítica específica, e esta crítica é a crítica que é postulada e é possível a partir do marxismo. Esta crítica, agora começo a explicar as leituras marxistas sobre o fascismo, não podemos dizer que haja uma só crítica marxista ao fascismo. Há mais de um século de críticas ao fascismo. E é peculiar, porque vocês verão no capítulo 2 do meu livro, o fascismo tem um século, porque Mussolini tomou o poder na Itália em outubro de 1922. Nós estamos agora no início de novembro de 2022, então o fascismo tecnicamente tem um século. Só que o marxismo tem mais de um século de crítica ao fascismo, e alguém dirá, como é possível ter crítica para mais de um século do próprio fenômeno já dado? É porque no caso da Itália e no caso da Alemanha, desde a década de 10, os marxistas e as marxistas já percebiam que havia uma deriva da exploração capitalista para a extrema-direita. E ainda que não houvesse a liderança do Mussolini, no caso da Itália, ou de Hitler, no caso da Alemanha, já se percebia esta clivagem de extrema-direita, que depois leva o nome de fascismo, se organiza sob dísticos fascistas na Itália e sob nazismo, no caso da Alemanha, mas já naquele período, que é o período da chamada República de Weimar, na Alemanha, nesse período, muitas marxistas e muitos marxistas se ocuparam de demonstrar como o capitalismo em crise, ele esgarçaria as suas instituições liberais e ele levaria ao extremo a exploração, as dominações e as opressões. Portanto, já se percebia para onde ia este caminho. E eu faço no capítulo 2 de Crítica do Fascismo o inventário das leituras marxistas sobre o caso alemão, sobre o caso do nazismo. Como é que antes do nazismo os marxistas liam a chamada República de Weimar, que era uma república dita liberal, democrática, uma república que organizava a Alemanha numa certa proposição de centro-esquerda contra os marxistas. Eles não queriam entregar, que seria bem-estar social, aumento das condições da classe trabalhadora, salário mínimo, condições de moradia, de saúde, de escola melhores. Como é que isso seria, na verdade, um impasse irresolúvel, que não podia ser resolvido pelos seus próprios termos, porque o capital em crise não daria os anéis para não perder os dedos. O capital em crise pegaria a sua mão com anel e com dedo e daria na cara do povo, esmagaria o povo. Então o capital não tiraria
a aliança do dedo e entregaria para as classes populares dizendo: estamos em crise e tomem um pouquinho daquilo que eu roubo de vocês. Pelo contrário, o capitalismo esmagaria a classe trabalhadora. Então, todo um debate que vem de Rosa Luxemburgo, que vem de Lenin, que vem de Trotsky, que vem de Stalin, que passou por figuras como Ernst Bloch, que ficou espantado com o fato de que o nazismo passou a dialogar com as agruras e com os sentimentos da população alemã. E os de centro-esquerda não faziam isso, e os marxistas não tiveram condição de alcançar plenamente as massas trabalhadoras alemãs. Então, uma série de pensadoras e pensadores se pôs a perguntar deste capitalismo em crise que a centro-esquerda liberal imaginava que seria estancado, que seria resolvido, este capitalismo em crise, dando algumas benesses. E os marxistas sabiam, de antecipação, que o capital não dá benesses. O capital, em momentos de crise, esmaga ainda mais os oprimidos, os dominados, a classe trabalhadora. Ainda que não seja em tempos de fascismo e nazismo, vejamos nós o que o mundo faz desta atual crise do capital, que explodiu em 2008. Não é que ela começou, ela já existia, mas em 2008 ela explodiu no mundo inteiro. Qual é o resultado disso para o mundo? Um strike do domínio do capital. Revoluções ditas primaveras árabes, lá no Oriente Médio, pelos quais os Estados Unidos tomaram petróleo sem pagar nada desses países, levando esses países ainda a maiores agruras. No caso do Brasil, lawfare. No caso do Brasil, toda uma série de impactos de desestruturação social, de tal modo que o povo que estava em condições difíceis há 10 anos, agora ele está em condições ainda piores no Brasil atual. Então, o capital não deu anel nenhum, pelo contrário, o capital esmagou, esmurrou a cara do povo nesses anos de agora. O mesmo fez por lá e fez, inclusive, com estes requintes de intensidade que são sobejamente conhecidos pela história, que são estes do fascismo e do nazismo. Então, há uma história pela qual o marxismo descobre que a contradição profunda que leva ao fascismo não é maldade de pessoas, não é banalidade de pessoas, não é moralismo, não é falta de moral, nem nada disto. Porque, inclusive, gente de bem, gente de moral, igrejas cristãs, a maioria delas, e a maioria dessa gente, no caso da Itália e no caso da Alemanha, foi essa gente que levou ao fascismo e ao nazismo. Então, não foi a falta da dita moral. Pelo contrário, foi o seu uso. Também não foi a falta de instituições liberais, foi o uso das instituições. No caso da Alemanha, Hitler vai ao poder mediante a democracia. Ele não rompeu com a democracia para tomar o poder. No caso da Itália, um pouco antes, a Itália é pioneira em face da Alemanha, Mussolini parcialmente esgarça o tecido político italiano, mas ele ainda o faz sob algum verniz institucional. O rei da Itália dissolve o governo do primeiro-ministro anterior, um primeiro-ministro fraco, liberal, e então nomeia Mussolini. Mussolini não rompeu com a monarquia e com as instituições italianas. Pelo contrário, ele organizou o fascismo inteiro a partir dos espaços institucionais da monarquia italiana e conviveu aos trancos e barrancos, é verdade, mas conviveu em vários momentos de modo muito tranquilo e de modo muito, inclusive, gostoso para ambas as partes com a monarquia italiana e com as instituições do Estado italiano. Então, isto é a prova de que instituições não salvam do fascismo. E pleitos por moralidade também não salvam do fascismo. O fascismo é algo que se levanta, é algo que se apresenta a partir das condições do capitalismo. E então, este é o primeiro eixo, o primeiro marco da diferença das leituras marxistas para as leituras não marxistas sobre o fascismo. Via de regra, as leituras não marxistas, que são as liberais e as não liberais, elas não reconhecem que o fascismo tenha por causa o capitalismo. E as leituras marxistas, elas dão um passo a mais e elas dizem que o fascismo é sempre algo que se apresenta em condições do capitalismo, nas quais o capitalismo não consegue mais se reproduzir, se manter na sua exploração da classe trabalhadora, na sua taxa de acumulação,
na sua extração de mais valor de trabalhadoras e trabalhadores de um jeito liberal. Quando o capitalismo está em crise, ele usa o porrete do fascismo e, portanto, o fascismo é uma das margens possíveis do capitalismo. Queridas e queridos, eu anuncio no final do primeiro capítulo aquilo que eu chamo de teoria geral crítica da crítica ao fascismo e ao nazismo. Esta teoria geral da crítica, ela tem aqui o eixo decisivo de que não podemos fazer uma crítica banal, moralista, individualista, liberal. Nem tampouco dizer assim, o fascismo existe porque temos medo de perder as condições do capitalismo, que é até uma verdade, mas isso está levando água para o moinho do fascismo, e não contra o fascismo. A leitura mais avançada e mais científica, que é a marxista, ela diz que o fascismo é um fenômeno possível do capitalismo. E então eu trago aqui a lembrança, aquele autor que nas décadas de 40, 50 e 60 mais exprimiu esta ideia, que foi o alemão Max Horkheimer. E Horkheimer, na década de 50, nas décadas de 40 e 50, ele foi responsável por um dístico, por uma frase que marcou o conhecimento a respeito do fascismo. Ele disse, Horkheimer, aquele que não for capaz de falar do capitalismo, não fale contra o fascismo. Quem não for capaz de falar contra o capitalismo, não fale contra o fascismo. Esta frase é decisiva, com ela eu abro e estruturo aquilo que eu chamo de teoria geral da crítica ao fascismo, porque o fascismo é um fenômeno do capitalismo. Toda vez que o capitalismo entrar em crise, ele gestará organizações sociais, institucionais, políticas e econômicas de perfil fascista. Sejam parecidas com o fascismo italiano, com o nazismo alemão, diferentes, eventualmente menores, ou eventualmente, quiçá, porque eu lembro isto aqui no livro, o fascismo e o nazismo não são o pior mal que a humanidade pode ter em toda a sua história. São, eventualmente, o pior mal que nós já vimos. Mas, no futuro, podemos ter males ainda piores. O capitalismo pode ter aqui uma máquina de morticínio, uma máquina de exploração, opressão e dominação pior do que aquela que já tivemos. Nada impede o capitalismo de chegar a esse ponto, inclusive porque o capitalismo não tem nada que o limite em relação à fome de pessoas, à miséria, à dor, à morte, à arminha na mão, nada disso. As senhoras e os senhores sabem muito bem, sem que eu fale de fascismo e nazismo, porque não é o caso, mas as senhoras e os senhores observam o caso da burguesia do Brasil, milhões de pessoas morando na rua, milhões de pessoas passando fome, gente morrendo sem a mínima condição nos dias de hoje, 2022, nem por isso a burguesia brasileira está cabisbaixa, está triste, observando o nosso triste quadro social. Ela está sorrindo, contente, anestesiada, se for o caso, e nem anestesiada está, porque ela vê o morador de rua, ela vê o dito mendigo na rua e ela crê que tem que queimar, ela crê que tem que matar. Imaginem o que é a média do que as pessoas pensam a respeito da solução da Cracolândia. Então, não se pode dizer que a sociedade capitalista ela tem um limite a partir do qual ela não transpõe a sua própria obscenidade. Esse limite chegou a um certo extremo no século XX e nada garante que no século XXI não chegue a esse extremo ou, então, que até passe desse extremo. O que Max Horkheimer está nos dizendo é que o capitalismo é o lastro do fascismo. E este livro aqui é a diferença entre uma leitura infantil, uma leitura banal, e uma leitura concreta, científica, material, estrutural sobre o fascismo. Então, não é banalidade do mal, nem a culpa de maus indivíduos. Ou então, porque as instituições falharam. As instituições levam ao fascismo porque as instituições são do capital. Mais que isso, as pessoas, sua subjetividade é constituída pelo capital. E então eu abro ainda tópicos no livro para explicar como brilhantes autores demonstraram que a nossa subjetivação não é algo da consciência que se diga assim, boa ou má. A nossa subjetivação, psicanaliticamente, advém das nossas práticas sociais, advém das nossas relações sociais, que são totalmente determinadas pela mercadoria, pela forma mercadoria, pelo ter. Então, quem não tem, se vende para quem tem.
E observemos nós que esse modelo de organização da subjetividade, ele é o modelo que institui a própria sociabilidade capitalista. Esse modelo gera desejos de consumo, desejos de supremacia porque tem contra os que não têm, só que ao mesmo tempo gera repressões, porque a esmagadora maioria do mundo não detém os meios de produção. 99,9% das pessoas, o que tem são bens de consumo. Uma casa, duas casas, quando tem, a maioria nem casa tem, um celular, 2, 3, 4, ou coisas assim. Ou então, como esta direita costuma xingar vocês que me acompanham eventualmente, porque alguém de luta social, alguém que seja socialista, possui um iPhone, como se um iPhone fosse o meio de produção. É só um bem de consumo tão banal quanto qualquer outro, porque o meio de produção, o fundamental aqui, são, por exemplo, petróleo, riquezas minerais, indústria, grande comércio, bancos e outros mais. Então, um iPhone é coisa de pobre, porque o rico tem a fábrica do iPhone, o capitalista tem a fábrica das grandes tecnologias, e não simplesmente um bem de consumo, para qual, então, este bem de consumo, inclusive as plataformas digitais, ficam sabendo tudo para induzir compra de qualquer coisa mediante estes celulares que vocês portam no bolso. Então, senhoras e senhores, o que estou dizendo aqui é que esta organização do capital, ela estrutura subjetivações. E por causa disso, pensadores como, por exemplo, Antonio Gramsci, na Itália, este grande líder socialista, perseguido por Mussolini, perseguido pelos fascistas que o deixaram morrer na prisão sob as piores condições, este herói da luta contra o fascismo. Antônio Gramsci dizia por lá que o fascismo organizava uma certa hegemonia social, porque as classes trabalhadoras, contra a sua própria posição de classe, as classes trabalhadoras eram organizadas pelos fascistas para encontrarem elementos que não tinham nenhuma relação estrutural com a sua crise, com o seu sofrimento, e a classe trabalhadora, então, ficava coesa com os seus exploradores contra judeus, contra estrangeiros, contra comunistas, contra minorias. Então, observemos nós, o povo fazia aqui uma coesão com as classes burguesas exploradoras e com a política fascista, de tal modo que a religião participava do fascismo e organizava as pessoas. E nós vimos, portanto, dentre outros exemplos, a cultura também legitimar o fascismo, os meios de comunicação de massa legitimando o fascismo, jornais, no caso da Itália, rádios, enfim, toda uma série de aparatos, instituições e aparelhos ideológicos, de tal modo que não podia se dizer assim, o fascismo era um fenômeno apenas da burguesia e o povo era antifascista. O fascismo era da burguesia, óbvio, porque é do capital, mas ele penetrava nas massas, constituindo aqui uma certa ideologia que organizava uma hegemonia, um bloco histórico, uma coesão social, de valores, de horizontes culturais entre os exploradores e os explorados contra alguns outros explorados, eventualmente a burguesia de um outro país, os pobres do outro país, então xenofobia estava aqui presente, contra ateus, enfim, contra os perseguidos e perseguidas de sempre, contra as mulheres, contra o movimento LGBTQIA+, enfim, contra uma série de vítimas da história. Isso também se deu na Alemanha. E então, além de pesquisar e explicar aqui a você, leitor, e a você, leitor, as posições italianas de Gramsci a esse respeito, eu também explico as posições que se deram no caso da Alemanha com a escola de Frankfurt, a respeito do porquê o nazismo prosperou na Alemanha e os movimentos nazifascistas prosperaram no mundo, a partir, inclusive, daquelas condições determinantes da nossa subjetividade no inconsciente. Portanto, pulsões, aqui desejos, repressões que organizam o quadro do inconsciente. E numa sociedade que é toda organizada para a exploração, toda organizada para o ter, para o consumo, sociedade na qual a maioria não tem, existe algo de pulsão de morte muito presente na maioria das pessoas. As pessoas são constantemente humilhadas, fragilizadas, sempre tem alguém feliz
numa certa sociedade. No caso da Alemanha, não havia rede social. Só estou transplantando para o capitalismo de hoje para lembrar. Sempre as pessoas são felizes na internet, nas redes sociais. As pessoas viajam, as pessoas mostram o seu melhor ângulo, tomando alguma bebida, indo à praia, a uma festa ou algo assim. E todos e todas são infelizes. Então, a maioria que vê esta minoria celebrando, essa minoria feliz, esta maioria percebe que a vida vai mal, a vida vai errado. Tem gente que goza a vida, e goza inclusive eroticamente, e a maioria vive uma vida muito fechada, muito limitada, muito reprimida eroticamente, de tal modo que, então, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Erich Fromm e tantos outros mais, como Herbert Marcuse, percebem a pulsão que se levanta de uma sociedade exploratória e dominadora como a nossa, na qual a maioria, para não dizer todas e todos, a maioria vive mal. Esta pulsão é a pulsão de morte. Então, quando vem a centro-esquerda liberal e diz assim, não matemos ninguém, a pessoa, a todo momento da vida, está sendo morta em pedaços, porque alguém ganhou aquilo que ela não ganhou. Alguém comprou um carro e ela passa fome. O outro tem uma casa, ele não tem. A outra fez aquilo que a outra não fez, e etc. e tal. Alguém passou no concurso, o outro não passou. Então, efetivamente, a vida é sempre algo aqui que se põe no nível da exploração, no nível da opressão, no nível da repressão. Quando alguém fala, não mate ninguém, e a pessoa só é morta todo dia, aos pedaços, e alguns são mortos diretamente, imediatamente, esta pessoa não crê que isto organize o seu impulso de desejo. Quando vem a liderança fascista e diz assim, nós vamos matar o outro lado, esta pessoa goza psicanaliticamente o gozo desta pulsão de morte. E nós verificamos isso no caso da Alemanha, no caso da Itália, e em casos como, por exemplo, da Espanha, do Franco, do franquismo, que matou e perseguiu os melhores ideais comunistas, socialistas, anarquistas dos republicanos e das republicanas, e tinha por frase marcante, que organizava, inclusive, o franquismo, esta frase infame que era viva la muerte, viva a morte. Para um mundo no qual as pessoas subjetivamente morrem a todo dia, e o sucesso de alguém é o seu fracasso, quando alguém propõe a morte, a arminha, isto libera instintos inconscientes, eventualmente aqueles mais próximos da condição de subjetivação de alguém. Então, Crítica do Fascismo faz esta pesquisa para chegarmos a esta estrutura psicanalítica que leva ao fascismo, e essa estrutura não se deve à banalidade do mal. Essa estrutura se deve à subjetivação no capitalismo. Portanto, esta é a dimensão decisiva que aqui está. Por isso, quando eu organizo uma teoria geral crítica ao fascismo, eu lembro que a sua âncora tem que ser aquela que é lembrada por Max Horkheimer, claro, não é o único. Todos os marxistas, todas as marxistas partem desse pressuposto, é que Horkheimer ficou muito famoso por exprimir isso numa frase lapidar, portanto, ele encarna aqui uma certa visão que é típica do marxismo, de que o problema do fascismo está no capitalismo. E eu fecho essa moldura, eu fecho a teoria geral crítica ao fascismo com outro elemento da moldura. E este outro elemento é dado pelo grego, depois morou na França, Nikos Poulantzas. Os franceses falam Poulantzas. Pois bem, Nikos Poulantzas lembra, é verdade, o fascismo é um fenômeno do capitalismo, mas não se pode imaginar que todo o fascismo, que todo o capitalismo, melhor dizendo, ele é de antemão fascista. Todo o capitalismo é potencialmente fascista. E em determinadas condições de crise, determinadas condições de concorrência entre capitais, imperialismo, por exemplo, determinadas condições pelas quais a classe trabalhadora é ainda mais subjugada pela classe burguesa, nós ultrapassamos determinadas condições de dominação, de opressão e de exploração, e nós chegamos ao fascismo. Então, a lembrança de Poulantzas é fundamental, porque o fascismo é uma margem extrema do capitalismo. Só que não podemos a todo momento dizer que uma certa situação social, só porque é uma condição dada de exploração e dominação, ela já é fascista, porque senão nós perdemos a força da crítica ao fascismo. O fascismo é um fenômeno historicamente dado, é um fenômeno que tem dimensões muito
típicas, é um fenômeno coordenado pelas classes burguesas em conluio, em coesão com lideranças políticas, com lideranças, inclusive, militares e de milícias, e que alcança as massas. Portanto, não é um fenômeno que brotou nas massas, mas alcança as massas. E não é todo fenômeno autoritário, nem todo fenômeno de extrema-direita, que alcança totalmente a coesão social, de tal modo que ele não consiga se romper mais internamente, e somente uma força de uma guerra, via de regra externa, é que o liberta, como foi o caso aqui da Alemanha, e como foi o caso também da Itália. Então, a lembrança aqui é para que não falemos de nazismo para todos os fenômenos que se apresentam como fenômenos da extrema-direita. Não chamemos de fascista qualquer fenômeno da extrema-direita, porque depois nós perdemos a força do clamor, inclusive a força da organização da luta contra estes fenômenos. O próprio Poulantzas vai lembrar que casos como o da ditadura grega na década de 1970, a ditadura de militares, o caso da ditadura militar do Brasil de 1964, mesmo a de Pinochet, tecnicamente não são fascistas e nazistas. São horrendas, são absurdas, de extrema direita, mas tem outro perfil, não tem necessariamente a mesma configuração do nazismo e do fascismo. Também não quero dizer que não pudessem se desenvolver a ponto de chegar a condições fascistas. Mas o fato é que estas ditaduras, como no caso da Grécia, no caso do Brasil, no caso de Pinochet no Chile, no caso da ditadura militar argentina e tantos outros casos, estas condições também são de sociabilidades capitalistas que não fecham a conta da sua exploração, sociabilidades em crise. Portanto, há aqui uma dimensão, e eu volto a Max Horkheimer, uma dimensão de dizer que o capitalismo é o leito do rio a partir do qual uma das suas possíveis margens é o fascismo. Porque o liberalismo, ele não é o oposto do fascismo ou do nazismo, ele é uma margem do rio. O capitalismo explora, ele domina, ele oprime, sob condições liberais. E quando estas condições não são mais possíveis para a manutenção do capital, ele troca de margem e então ele vai à margem das ditaduras, para a margem da direita, da extrema-direita. O liberalismo é de direita, mas ele pode ir para margens de extrema-direita, margens fascistas, margens nazistas. Então, senhoras e senhores que aqui me acompanham, crítica do fascismo é feito para deixar a vocês do século XXI, a nós do século XXI, um legado de uma história inteira de ciência para rompermos com as visões tacanhas, liberais, moralistas, que creem que é a banalidade do mal que leva ao fascismo, para entendermos que o problema do fascismo é o capitalismo. E se nós quisermos agora, efetivamente, não mais vivermos em sociedades nas quais o capital se concentre na mão de 5 conglomerados capitalistas, como foi no caso da Alemanha, ou então de alguns poucos grupos conglomerados econômicos, como foi no caso da Itália, Fiat sendo um desses, na Alemanha, Bayer, tantos outros mais, alguns grupos que concentravam capital. Se nós não queremos uma sociedade que, para a concentração do capital, para a exacerbação da acumulação capitalista, chegue a margens extremas fascistas e nazistas, não são as instituições que impedem isto. Não é um pleito por consciência, sendo que os marxistas da psicanálise já descobriram. É o inconsciente que impulsiona os sujeitos ao fascismo e ao nazismo. Pulsões, desejo, repressão. Não é consciência. Tenha consciência e não mate o seu vizinho. Não é algo nesse nível. Então, se nós quisermos suplantar os tempos dos horrores do fascismo e do nazismo nas sociedades capitalistas, é preciso suplantar o capitalismo. Crítica do fascismo é organizada para que você, que acompanha esta reflexão, saiba que é a luta pelo socialismo aquela que pode erradicar esta chaga da sociedade. É uma luta possível, é uma luta inadiável, é a luta do século XXI, e esta obra é a reflexão que dedico a você, leitora, a você, leitor, para que nós possamos não mais criticar o fascismo de modo banal, de modo perfunctório, de modo apenas pela rama, sem chegar àquilo que é o seu fundamento. O problema do fascismo é o capitalismo.
que nós saibamos tanto criticar o fascismo quanto criticar o capitalismo, que saibamos pensar num mundo no qual nenhum ser humano explore outro ser humano, ninguém oprima ninguém, um mundo no qual todas e todos possamos abrir um tempo de não exploração, um tempo pelo qual tudo possa ser de todas e todos. E, enfim, um tempo no qual nos ocupemos de outros problemas, mas não este, que é o problema do extremismo da exploração capitalista. Obrigado. Perfeito. Essa hora é a hora que a gente estaria ouvindo as milhões de palmas do pessoal que está vendo a gente aqui no YouTube, sobretudo nossos pesquisadores estão aqui no nosso grupo do WhatsApp e ao mesmo tempo nos comentários aqui, dizendo o quanto estão amando essa aula, enfim, sensacional. Muito obrigada mais uma vez ao professor Alisson por aceitar aqui o convite. Eu vou desde já, para a gente não perder tempo, passar para as perguntas, se me permitem, porque tem muitas. Eu vou tentar fazer como o professor tinha sugerido, juntar algumas que têm temas similares em blocos, para que consiga enfrentar de uma vez só. E, portanto, eu vou iniciar com duas perguntas de dois pesquisadores nossos, a Alessandra Mello e o professor Flávio Bastos. E os dois têm pergunta similar no sentido de que por que a classe média, que não é detentora dos meios de produção, não é detentora do poder político, tende a apoiar movimentos ou governos ditatoriais ou totalitários, se esses governos favorecem, em verdade, apenas as elites e a manutenção desse status quo? Por que a classe média os apoia? Tem também a ver com alguns comentários que eu vi aqui pelo YouTube perguntando isso nesse mesmo sentido. O professor Flávio Bastos também faz nesse sentido e só complementa dizendo como cuidamos desse desejo em servir, né? Falando do oxímoro aí da servidão voluntária trazida pelo professor Luiz Manuel na obra Estados de Exceção, sendo que o direito positivado, né, dessa projeção e reprodução da visão do sistema, como sabemos que como se valer dele próprio de forma disruptiva, visando a sua transformação e sua democratização real, sem correr o risco de adentrar a esse totalitarismo, a esses meandros schmittianos, chamou o professor Flávio Bastos. Muito bem, agradeço as reflexões. O professor Flávio também, vai meu abraço. De fato, as classes médias são exemplares, são índices do quanto a sociabilidade capitalista organiza uma subjetivação de pendor fascista, no caso da Itália, da Alemanha, e de pendor de extrema-direita em outras circunstâncias. Isto se deve fundamentalmente àquilo que o marxismo descobre sendo a ideologia. A ideologia é a constituinte da nossa subjetividade. Eu insisto muito e também recomendo, em complemento à crítica do fascismo, volto a recomendar para a Filosofia do Direito, só que agora o capítulo 15, no qual eu trato da ideologia neste grande pensador do século XX, que foi Louis Althusser. E Althusser descobre que as nossas práticas geram a interpelação ideológica. Então, se uma sociedade é toda ela organizada pelo ter, quem tem é interpelado ideologicamente para que continue tendo, porque se não tiver, ele não compra. Então, é o dinheiro que organiza o mundo, e esta é a verdade do capitalismo. Só que esta verdade é a da classe burguesa, é a da classe média e, pasme, também é do pobre. Porque o mundo no qual o dinheiro compra é o mundo do rico, da classe média e do pobre. Aí vai uma dimensão decisiva, que eu quero aqui lembrar a todas e todos, sei que muitos me acompanham, inclusive da reflexão dos meus livros, e já sabem a esse respeito. A ideologia do capital, ela é uma prática das relações sociais da forma mercadoria, que a todas e todos coage. Portanto, não é que o rico pensa conforme a forma mercadoria e o pobre não pensa. O pobre pensa conforme a forma mercadoria, como pensa o rico. Apenas a diferença substancial entre os dois é que o rico tem capital e o pobre não tem. Só que para ambos, ele sabe que comprar um litro de leite é com dinheiro. As pessoas não dão leite para as demais. Elas sabem que se quiserem comprar um caderno para anotar alguma coisa, é o dinheiro que compra. A diferença da classe rica para a classe pobre é que o rico tem o dinheiro para comprar o caderno, o pobre não tem. Nós poderíamos pensar que o pobre, então, e também a classe média, foi a pergunta da classe média,
eles devessem, idealmente, moralisticamente, ter um pendor para perceber que há um contraste na sua posição. Esse pendor não há necessariamente, porque a interpelação ideológica do capital atinge a todas e todos. Então, quem não tem capital não pensa assim: o sistema está errado e tudo no mundo não deveria ser intermediado como mercadoria. A pessoa pensa: o mundo está errado porque a maioria não tem dinheiro e eu quero ter o dinheiro. Então, as pessoas percebem que há um descompasso, que há uma fratura, que há uma crise. Só que eles não leem, as pessoas não leem a crise, ou o descompasso, ou a fratura, como uma necessidade de ruptura de toda a estruturação social. As pessoas leem como tentando resolver a sua parte, porque, no final das contas, a estruturação do capitalismo, eu volto a dizer, é individualista, cada qual que cuida do seu, ninguém cuida de ninguém. Por causa disso, as pessoas sofrem, mas não organizam uma ideologia de revolução, de transformação. Organizam, no final das contas, uma outra volta da mesma ideologia do capital. E por isso as classes médias, que têm, mas não têm os meios de produção, que já gozam um status, mas sabem que o seu status é frágil, têm, portanto, uma interpelação ideológica, eventualmente aqui, das mais frágeis. Por que isto? Porque o pobre não tem como fingir que não é pobre. Ele não tem casa, ele não tem o tênis da moda, ele não tem carro ou coisas assim. Então, ele nem finge. Então, a sua interpelação atinge um tal grau. A classe média finge. Ela pode estar no mesmo espaço no qual está um banqueiro. E isto faz sofrer subjetivamente, porque esta classe média desejaria não ter as contradições que tem, porque se ela também perde emprego, ela perdeu a sua condição de vida material. Ela também tem dimensões pelas quais, a depender da doença que tem um membro da família, ele não tem dinheiro para pagar essa doença. Há fragilidades na classe média. Só que como há esperanças, ou eu diria aqui, desejos de ter em nível maior, esta classe média tende a se atracar ainda mais a esta ideologia da ordem dominante para que sobre alguma migalha deste banquete para ela. Sobre essa dimensão, inclusive, eu quero chamar a atenção a um dos capítulos do meu livro, que é o capítulo 5, no qual eu lembro, dentre outros pensadores do marxismo, de Michal Kalecki. Eu falo dele no capítulo 2 e no capítulo 5 do livro. E no 5 eu lembro quanto Kalecki percebe que, no caso da ascensão do nazismo na Alemanha, quando veio por lá a dita República de Weimar, que se predispunha a ser de centro-esquerda social-democrata, a fantasia de que o pobre passaria a ter uma casa, e no caso da Viena, a Viena Vermelha, a Viena do Partido Social-Democrata, com um pouquinho mais de marxismo do que os social-democratas da Alemanha. A Áustria, o Partido Reformista, era um pouquinho mais marxista do que o da Alemanha. Da Alemanha era anti-marxista, o da Áustria era um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Os reformistas antimarxistas eram chamados, no começo do século XX, de Segunda Internacional. São esses que defendem o capital, esta esquerda liberal que a gente conhece hoje no mundo, que é contra a Revolução Socialista. Eles eram chamados de Segunda Internacional. Os revolucionários e as revolucionárias eram chamados de Terceira Internacional, como foi o caso dos russos que fizeram a Revolução Russa. Lenin organiza a Terceira Internacional. Os austríacos, era uma zoeira que se fazia em relação a eles. Eles eram reformistas, social-democratas, eles eram da Segunda Internacional, mas eles eram um pouquinho mais leitores de Marx. Então, dizia-se dos austríacos que eles eram, dos vienenses, Viena, capital da Áustria, que eles eram a segunda e meia internacional. Eles eram da segunda, mas já tendendo a terceira, era a segunda e meia. Pois bem, os de Viena, na Áustria, quando governaram a cidade de Viena, governo municipal da segunda e meia internacional, esse governo começou a construir casa popular, começou a dar casa para o povo trabalhador de Viena. E houve um certo movimento peculiar, muito pequeno, de algumas tentativas de ganho para a classe trabalhadora na Alemanha e na Áustria. Pois bem, Kalecki percebeu algo notável. A classe média e a burguesia se ofendem violentamente com a ascensão da classe pobre, ao ponto de não mais viver num barraco e passar a ter uma casa de habitação popular.
porque ameaça a diferença relativa entre o rico e a classe média e o pobre. E então eu exponho lá no capítulo 5º do meu livro, Crítica do Fascismo, que nós vivemos situações que não são fascistas, mas são de pendores à extrema-direita, dessa gente que no Brasil viu uma certa condição um pouquinho menos pior da classe trabalhadora, com expressões como: não dá mais para ir para o aeroporto, porque agora o pobre viaja de avião também. Isto é algo que lembra, que soa ao nosso ouvido, relativamente parecido com aquilo que Kalecki demonstrava das condições de pleno emprego, no caso da Alemanha, em um certo momento, ou da Áustria, quando então a classe burguesa ela passou a ter medo do que podia acontecer com a classe trabalhadora. Por isso que imediatamente vem a reação fascista, porque não vai deixar a classe pobre se empoderar, crescer relativamente em relação à classe média, aos ricos, e tomar poder. E, efetivamente, o único meio que há de possibilitar um poder da classe trabalhadora não é dando bens de consumo para a classe trabalhadora, ou casa, ou possibilidade de viajar. É acabando com a exploração da classe trabalhadora e fazendo com que o mundo se organize de um modo socialista. Perfeito. Professor Luiz, quer fazer alguma pergunta antes da gente seguir com as demais do grupo? Quero parabenizar o professor pela fala dele, sempre brilhante, e fico sempre muito... admiro muito como o trabalho original do professor Alisson, Nos Caminhos da Filosofia, rendem reflexões que passam além da sua temática original. Nos estudos do professor Alisson sobre a sociologia do direito, sobre a sociologia em geral, os caminhos que ele trilhou na filosofia são também um guia para se entender a sociologia, e agora numa crítica absolutamente pertinente, relevante, a respeito do fascismo, nós temos, mais uma vez, os caminhos aqui como um guia. Então, é um comentário que eu queria fazer. Tem algumas perguntas, algumas ideias que eu queria dividir, mas, como a gente costuma fazer, a prioridade são os integrantes do grupo. E tivemos desde cedo, eu comentava ainda com o professor Alisson, desde cedo, antes de iniciar a sua exposição hoje, já uma série de perguntas que foram encaminhadas, e agora, durante a sua exposição, outras tantas. Vamos priorizar aqui, Natália, as perguntas que foram encaminhadas, tentando agrupá-las da medida do possível para que a gente possa aproveitar ao máximo o tempo do professor Alisson conosco. Perfeito, vamos lá então. Nesse segundo bloco, bloco de perguntas para juntar ao mesmo tempo, eu juntei aqui as perguntas da Renata Magani, do Lucas Acamini e do Giordano, os três também pesquisadores do grupo de pesquisa. E eu vou começar pela da Renata, que é um pouquinho mais longa, e aí as demais são bem similares. Renata diz, se o direito é instrumento burguês, que favorece a manutenção da lógica capitalista, como compreender o seu papel no avanço dos direitos de minoria, sobretudo a partir do constitucionalismo pós-Segunda Guerra, com constituições rígidas, direitos fundamentais como cláusulas pétreas, etc., desacreditar no direito não significa retirar o único instrumento disponível no momento para que os subalternos possam se defender em contextos como o nosso, de inegável avanço reacionário e de populismos de extrema-direita. E o Lucas e o Giordano complementam, vamos dizer assim, sem querer complementaram, né? Dizendo justamente por que é que nós buscamos necessariamente na forma jurídica a solução de conflitos, e sendo a forma jurídica por uma ingênua extensão do direito, relação social histórica, como que se daria a sua superação, ou melhor, a sua extinção, sem essa perda de patamar civilizatório? Muito bem, eu agradeço as perguntas, eu agradeço antes a fala tão querida do querido professor Luiz Manuel, obrigado muito. A leitura dita neoconstitucional, neopositivista, é exatamente a leitura liberal da segunda metade do século XX até hoje. É essa que, em outra dimensão, é a de Hannah Arendt. É essa que não que ele fosse jurista, mas que, se depurássemos em termos jurídicos, seria de Humberto Eco. Esta leitura crê que as instituições salvam do fascismo. Portanto, as instituições, se ponderassem princípios, se organizassem a dimensão do afazer jurídico a partir de uma hermenêutica dos princípios constitucionais, ela salvaria do fascismo. É uma espécie de descalabro de fantasia idealista, porque observemos nós que todos esses princípios que no Brasil temos na Constituição de 88, como o princípio do não retrocesso, ou então as garantias dos direitos sociais, tudo
tudo isso sofreu um strike com o golpe de 2016. E então, todo o estoque de direitos sociais que nós tínhamos pré-2016, estamos em 2022, 6 anos depois, e estamos pela metade, ou então por 1/4 daquilo que tínhamos de direitos sociais até então. O strike dos direitos sociais é algo inenarrável. E alguém dirá, ainda bem que é só dos direitos sociais, não dos individuais. Senhoras e senhores, nesses 4, 5, 6 anos, o retrocesso de direitos individuais é tamanho que praticamente todas as instituições do Estado dito liberal, que defendem qualquer minoria ou qualquer grupo perseguido, ou grupo explorado, ou grupo dominado, os ministérios do governo que dizem respeito a isso operam para aumentar a opressão. O Ministério do Meio Ambiente é para ampliar o desmatamento e as condições de miséria ambiental. O Ministério das Mulheres é pelo machismo. O Ministério que cuida das pastas dos povos originários é para destruir os povos originários. E nós vivemos numa situação de institucionalidade social, na qual continua com STF, com STJ, com o TST, e nós vemos o desmonte do quadro social. Então, o nazismo e o fascismo são exatamente situações como estas. As instituições continuaram existindo, continuaram julgando. Os tribunais continuaram julgando. Na França de Vichy, governo nazista de Vichy, os juízes julgavam conforme as leis nazistas. E quando caiu o nazismo, no outro dia de manhã, julgaram conforme as leis novas dos Estados Unidos. Portanto, estou dizendo aqui que as instituições não salvam, não há nenhum exemplo histórico de que as instituições salvem. E mais, o neoconstitucionalismo é a gramática para o neoliberalismo, porque os princípios não são de efetiva emancipação do povo, são princípios para defender a propriedade privada e a segurança dos contratos. Porque toda a organização do capitalismo nos últimos 40 ou 50 anos se resume a pacta sunt servanda. E brinca por lá, de vez em quando, destas coisas que são protocolos ESG, para quem é do campo da administração ou da economia, que são brincadeiras ou fantasias para que as pessoas tenham algum grau de consciência. O jurista opera há 50 anos, nos Estados Unidos e no Brasil, uma máquina de prender gente e de matar gente. Então, nos Estados Unidos, o número de encarcerados e encarceradas não é que dobrou, ele dobrou 10 vezes, de 1980 até aqui. E nos Estados Unidos, desde lá até hoje, se fala em ponderação de princípios, em como pegar num saquinho o princípio de hoje, misturar com o de ontem, para ver se dá uma média, etc. e tal. Resultado, 10 vezes mais gente na cadeia. Só que a centro-esquerda liberal, lendo Hannah Arendt e pensando que está aqui discutindo no seu feliz comitê de debate sobre a agenda do século XXI, ignora tudo isso e diz assim, não, mas os tribunais salvarão o mundo. Não, mas o direito, ele ponderará princípios e chegará à civilização, etc. e tal. E o mundo cada vez mais indo para a barbárie. Portanto, o que salva o mundo não são as instituições do capital, porque são instituições do capital, cujo resultado final é exatamente a defesa do capital. O que salva o mundo é o poder da classe trabalhadora. Sem isso, inclusive, é esta dimensão que eu escrevi para a crítica do fascismo, sem isso nos enganamos, sem isso voltamos a pensar que chegará um momento em que haverá tribunal no mundo que salvará o mundo dos horrores. O dos Estados Unidos não salvou do Trump, e muito pelo contrário. O Tribunal dos Estados Unidos agora tem maioria de extrema-direita, e o que se ganhou de direitos reprodutivos da mulher 50 anos atrás perdeu-se nos dias de hoje. Então, qual é o processo civilizatório do direito que está acontecendo nos Estados Unidos hoje? Nenhum, só tem retrocesso. Então, eu diria que nós precisamos nos libertar desta ilusão liberal de esquerda ou direita que hoje domina o mundo e que, no caso do fascismo, crê que o direito e as instituições salvam do fascismo. É a classe trabalhadora que se salva do fascismo. Perfeito, obrigada, professor. Vou fazer a pergunta do Caio. Caio é um dos nossos melhores pesquisadores, aquela puxando sardinha, tô brincando. Ele é um dos mais jovens, né, quero dizer assim, mais promissores, junto com outros colegas de turma, que ele fez uma questão e disse logo de início que a questão dele é metodológica. Então, puxa um pouco do gancho desse bloco anterior, dizendo que no último capítulo, que o professor aponta sob a perspectiva marxista, claro, o fracasso do direito para conter, né, essas contradições extremas do capitalismo. E aí vem a pergunta dele de fato, dizendo, na sociedade em rede da qual participamos, cuja complexidade, ausência de referência, etc., tornam-se inevitavelmente os seus principais atributos, é possível realizar uma análise sob uma única perspectiva, ou seja, apenas sob o prisma marxista? Acho que ele está querendo saber justamente
sociedade em rede, o que mudou aí, o que muda nesse pensamento clássico? A ideia de que a sociedade se organiza em rede é uma ideia a ponto absurdo de deslocar a verdade da sociedade para uma certa fetichização de uma lateralidade. Nunca houve sociedade tão homogênea como a do capitalismo contemporâneo. Portanto, não há uma rede, aqui no sentido de que cada qual tem o seu saber, o seu modo de ser, sua visão, seus valores, e então todos se conectam e cada qual joga a sua flor nesta grande floresta, a sua semente, e brotam 500 mil árvores, cada qual diferente da outra. Há uma pasteurização geral maior do que a do século XX. Então, se diz assim, no começo do século XX havia uma certa quadra de homogeneização social e hoje cada qual tem seu gosto, cada qual tem seu valor, não vale mais o marxismo. Esta leitura é errada de ponta a ponta, porque o capitalismo hoje ele pasteurizou a sociedade muito mais do que um século atrás. Porque para tomar um século atrás, a Alemanha tinha um grau de organização da sua burguesia, um grau de cultura e de valores relativamente distinto do da Itália. E olhem que na Itália surge o fascismo, na Alemanha surge o nazismo, e eles não eram iguais. E o nosso Hirohito, o vosso Hirohito, ou de alguém que seja, no Japão, que também constituiu o eixo, ele tinha uma cultura totalmente distinta daquela que era da Itália e da Alemanha. A França tinha outra, e etc. e tal. Hoje, a lógica do capital na França é a mesma da Itália, é a mesma na Alemanha, é a mesma no Japão e tem sede nos Estados Unidos. Meritocracia, individualismo, pacta sunt servanda e organização do capital. Tanto é que eu posso simplesmente riscar no mapa geopolítico e dizer mundo da OTAN. Ou seja, quem organiza o mundo é a OTAN, que passou um traço na Ucrânia e falou a Rússia não passa para a Ucrânia. Ponto. E a Rússia, por sua vez, também não é muito longe do mundo da OTAN. Opera na mesma lógica do capital, porque vende petróleo para a Alemanha, mediante um gasoduto, alguma coisa assim, um oleoduto, qualquer coisa desse modo. Ou seja, a lógica do mundo se resume à forma mercadoria. É uma ilusão de que a sociedade conecta diferentes em rede. A sociedade pasteuriza, interpela pessoas para o mesmo grau de subjetivação em qualquer país do mundo, de tal sorte que o estadunidense médio, fascista por lá, não é fascista, mas de extrema-direita trumpista, ele em um mês consegue ter a proeza de ser eixo, consegue ser bandeira, consegue ser exemplo para alguém de extrema-direita no Brasil. Então, alguém do Texas, alguém de Houston, alguém de Dallas, organiza alguém de Goiânia, Cuiabá e Barretos em um mês. Aonde está a sociedade dos diferentes que se conectam em rede? O que eu estou dizendo é que existe, sim, se eu tomar rede, não a rede no sentido desta esquerda liberal ou dessa direita liberal, de fumaças de pessoas diferentes que se conectam na paz. O que existe é uma rede do capital, de tal modo que é só o marxismo que habilita a compreender, então, a coerção das relações sociais pela forma mercadoria, porque em Houston, em Dallas, em Goiânia, em Campo Grande, em Porto Velho, em Barretos ou em Uberlândia, a lógica do capital. Portanto, se eu não tiver esse instrumental, eu não sei pensar a realidade contemporânea. Efetivamente, nós precisamos romper com este quadro de 50 anos atrás, que é o quadro da nossa desgraça, que dizia assim, cada qual dará o seu valor para o mundo. O capital cria os nossos valores, ele constitui a nossa subjetivação, ele nos interpela fazendo um strike mundial. Há 100 anos o avô tinha uma cultura, a avó tinha outra. Hoje os avós e as avós têm a cultura do neto. E a cultura é ter, apenas diferencia o consumo da idade. Enfim, quem tem 70 anos compra sapato de um modo, quem tem 20 compra do outro, mas todo mundo compra. Não há mais aqui uma dimensão de diferenças. Então, eu lembraria aqui pelo fato de que é o marxismo o único instrumento científico habilitado a pensar o tempo presente. Só que a ideologia da direita, a ideologia liberal, fala o contrário, que nós temos várias culturas, vários valores. Eu estou, inclusive, dobrando a lembrança aqui de que nós não temos várias culturas e valores, e aquilo que nós temos de diferente, historicamente, nós estamos perdendo. O capitalismo está se tornando um só no mundo, pelo qual alguém do Japão, no que opera o dia a dia de uma empresa, opera igual alguém dos Estados Unidos, que opera igual alguém do Brasil, que opera igual alguém de Angola. ESG é uma
é um dístico que serve para qualquer empresa de qualquer país do mundo. E engana, porque não serve para nada, mas engana qualquer cidadão de qualquer país do mundo de que aquela empresa é amiga da criança, é cidadã, defende o meio ambiente e etc. e tal, como essas empresas que destroem Brumadinho e outros mais ficam dizendo platitudes como essas e as pessoas acreditam nisso. Então, pelo contrário, a subjetivação da sociedade contemporânea cada vez mais é homogênea e não existe rede de pontas diferentes. O que existe é pasteurização geral de todas e todos. Perfeito, obrigada, professor, mais uma vez. Eu vou fazer o último bloquinho, então, porque eu acho que dá tempo. E aí, eu acho que a maioria das dúvidas que foram mandadas pelo nosso WhatsApp aqui do grupo de pesquisa e também aqui nos comentários do YouTube, de alguma forma encaixarem alguns desses blocos. Tentei fazer um bom trabalho nesse respeito, acho que funcionou. Então, eu vou fazer a pergunta do Pedro Airola. Ele também acho que repetiu em algum momento aqui nos comentários e outras pessoas também trouxeram. Talvez seja justamente um fechamento, porque ele diz que ao término do livro, do Crítica do Fascismo, podemos concluir que a luta antifascista tem que ser necessariamente uma luta anticapitalista. Talvez seja um resumão bem feito, mas ao mesmo tempo muito resumido dessa obra do professor. E ele diz, no contexto brasileiro, sabemos que o governo eleito há uma semana não fará, de fato, o enfrentamento ao capitalismo com o intuito de superá-lo. Mas, nesse sentido, levando em conta o dever da esperança que todo marxista traz consigo, conforme ensina Bloch, em sua visão, quais seriam as medidas mais imediatas a serem tomadas por um governo minimamente progressista, que se diz progressistas, para tentar reverter essa fascistização da população brasileira e se a propaganda governamental, incentivo do governo às mídias alternativas seriam um caminho? Agradeço a pergunta do Pedro. Nenhum governo que se estrutura de modo liberal dentro do Estado, que é uma forma do capital, e sobre isso eu recomendo a leitura de Estado e Forma Política, é o livro no qual eu explico por que a forma Estado é do capital, portanto, vai aqui a recomendação de leitura, Boitempo Editorial também. Nenhum governo que toma o Estado, e o Estado é forma do capital, opera contra o capital. Então, quanto a isso, não há um caso no mundo de governo que tenha cometido suicídio, porque ele é sempre organizado a partir do capital. Ele não lidera nesses termos. Os governos que levam a sociedade à transformação, eles não vêm mediante instituições burguesas, eles vêm mediante revolução. Então, dizendo aqui muito objetivamente, dos governos de centro-esquerda dos últimos 50 anos do mundo, não sai nada. Nada, absolutamente nada. Então, no caso dos Estados Unidos, o Partido Democrata não consegue enxugar gelo. Só um país em crise, cada vez mais. No caso da América Latina, tirando alguns casos que eventualmente têm um pouco mais de arroubo, como, por exemplo, dos nossos companheiros e companheiras da Bolívia, muito dificilmente um governo se sustenta. Então, vem os Kirchner, resolvem o problema grave da Argentina, deixam só os menos graves, aí vem a direita e amplia o fosso social. Depois volta essa esquerda liberal e tenta de novo colocar um band-aid. Não há um exemplo no mundo nos últimos 50 anos de que a esquerda liberal tenha conseguido sair do lugar. Ela sai um pouquinho, é voo de galinha. Ela sai um pouquinho, na hora que ela dá uma batida de asa para cima, vem a direita e puxa a asa desta galinha e traz de volta para o chão e arrasta a galinha até morrer, prende por meio de lawfare e outras coisas mais. Então, dizendo objetivamente, daqui não sai nada. Não temos nenhuma ilusão de que nós combateremos o fascismo mediante um governo simplesmente que está defendendo o capital e que está se organizando nesses termos. A esperança possível é que um governo que tenha elementos que percebam que isso acontece, um governo de centro-esquerda que entendeu a lógica geral do mundo, pudesse dar espaço de conscientização para as classes trabalhadoras, para o seu empoderamento. Então, quem sabe aí as classes trabalhadoras gestassem um processo de mobilização social, que geraria, inclusive, outros graus de representação política, que não esses oficiais institucionais, e então, eventualmente, o que mais um governo de centro-esquerda liberal pudesse fazer em favor do povo é deixar um pouco da pista liberada para o povo se formar, e eventualmente com um contributo de um ou outro aparelho ideológico, ou alguma coisa nesse sentido. Nem me parece que esse é o movimento que está sendo feito no Brasil hoje. Vai ser mais ou menos um band-aid por 4 anos, para ver se a gente estoura esta crise daqui a pouco, empurrando com a barriga, e ver se lá a gente consegue, eventualmente, não sofrer como agora. Não vai não sofrer, muito pelo contrário. O fascismo ele volta latentemente no mundo. Não só o fascismo, mas a extrema-direita, dizendo antes do fascismo,
ela volta de modo recorrente, então o Brasil, que viveu nesses 4 anos, é a volta recorrente dos 64 a 85. Explodiam bancas de jornais que vendiam pasquim em São Paulo, no Rio de Janeiro. Militares explodiram bancas de jornais em 81, 82, 83 para impedir a democratização do país. Então a gente vê hoje gente fechando rua para impedir a volta do Lula, fechando estrada, e é o mesmo padrão. Então nós estamos aqui emulando, reiterando o padrão de 64. A gente não saiu desse padrão. Essa figura abjeta, mandatária do país, repete um pouco do Jânio Quadros, repete um pouco do Carlos Lacerda, misturado com um pouco do Costa e Silva, e etc. e tal. Então é o mesmo padrão, a gente não sai do lugar. E por que esse padrão vai acabar agora? Ele vai voltar daqui 4 anos, 5, 8, não importa o que, se nós não operarmos uma transformação social efetiva. Os 30 anos de liberalismo de centro-esquerda, que foram da Constituição de 88 até hoje, não tocaram uma dimensão como esta, quase nada fez em relação a isso, para não dizer, enfim, um vernizinho que se passou em torno desse horror. Então, se não fez lá, o que mudou hoje, em termos de consciência, mobilização social, arraigamento político desses mesmos que administram há 30 anos a Constituição de 88? Não mudou nada. Então, efetivamente, a gente vai empurrar com a barriga um tempo para essa extrema-direita voltar, como voltou na década de 60, ela já vinha lá do Carlos Lacerda em 54, que fez com que o Getúlio desse um tiro no coração. Esses elementos não foram efetivamente disputados, a sociedade não se tornou uma sociedade efetivamente de esquerda para que combatesse o lacerdismo, a UDN ou então a arena. Pelo contrário, hoje é bonito a pessoa se dizer da arena, de direita, udenista, lacerdista, nas formas mais toscas que isso representa no dia de hoje, que são essas formas que aí se põe. Não se vê um quadro de mobilização social. Então, como o governo não vai dar, são as massas que devem fazer isso e, eventualmente, quem sabe, estas ideias possam brotar no coração das massas, possam as massas encontrar lideranças, vanguarda, organização política, organização sindical, organização cultural, para as massas fazerem brotar essa dimensão. Do jeito que vai, a gente está empurrando mais um pouquinho com a barriga para voltar o padrão de 64, 54, 2016. Ele volta daqui a pouco, porque nada estamos fazendo aqui de muito extraordinário para mudar estruturalmente essa sociedade. Então, a gente está empurrando um pouco mais para ver se morre uma geração e, a partir de então, os novos fascistinhas ou os novos de extrema-direita tomam o bastão dos velhos de extrema-direita e, quem sabe, arejam a extrema-direita. E, quem sabe, arejam quer dizer, pioram as condições dessa extrema-direita. Perfeito, professor. Obrigada. Como a gente pesquisa aqui no grupo Pesquisa sob a liderança dos professores Luiz e Pedro, a gente aprende justamente que o autoritarismo encontra maneiras, né, de se manter, de se reconstruir para se manter, né? Enfim, mas acabou a ditadura. Ele vai encontrar maneiras de se enfiar dentro do Estado de Direito, enfim, ele vai encontrar. Muito obrigada, eu tenho só a agradecer por ter aceito o nosso convite. Eu vou passar a palavra aqui para o professor Ismanuel também agradecer, e depois para suas considerações finais. Professor Alisson, as minhas palavras finais são de agradecimento, como falou a Natália, pela generosidade de disponibilizar o seu tempo e dividir com o nosso grupo as suas ideias a respeito de tema tão relevante. Foi uma honra enorme tê-lo conosco mais uma vez e passamos então a palavra para que possa fazer o uso dela para o final. Querido professor Luiz Manuel Fonseca Pires, querida professora Natália França, em vosso nome eu cumprimento a todas as pesquisadoras, todos os pesquisadores deste grupo de pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, esta universidade querida, na qual há tantos anos, de quando em quando, para lá eu vou para conferências, aulas, falas públicas nesta querida PUC de São Paulo, também para examinar bancas de mestrado, doutorado, livre docência, quantas e quantas vezes estive na PUC, e como eu, sendo alguém que vem da USP, me sinto tão feliz vendo esta PUC querida que mantém em figuras como a do professor Luiz Manuel a chama da esperança de que se pode criar, nos termos das ideias, a possibilidade de vislumbrarmos um futuro diferente. Então, querido Luiz Manuel, receba aqui o meu abraço muito especial. Natália, receba o meu abraço muito especial. Estenda-o ao querido amigo Pedro Serrano. Leve a todas e todos do grupo de pesquisa. Eu fiz questão de, nesta semana de lançamento do livro, fazer
o primeiro seminário, a primeira fala científica sobre o livro exatamente para vocês, porque esse convite que eu recebi de vocês, para mim, me tocou muito e me despertou o coração para esses anos todos de carinho que vocês têm para comigo e eu tenho para com vocês. Então, querido Luiz Manuel, querida Natália, queridas e queridos pesquisadores, vai aqui o meu abraço muito especial e a todas e todos vocês que eventualmente estejam acompanhando pela internet esta aula de hoje e que não pertencem ao grupo de pesquisa, recebam o meu abraço especial. O interesse em pensar criticamente a nossa sociedade é o primeiro passo para tentarmos aqui encontrar a chave que responde aos problemas do nosso tempo, aos caminhos para que transformemos a sociedade, e eu tenho certeza que a cientificidade nos ajuda a preparar a transformação social. Ao invés de batermos cabeça por 10, 20, 50, 100 anos, quem sabe nós conseguimos mais rapidamente colocar o dedo na ferida e resolver esse problema social e fazermos, quem sabe, do século 22, efetivamente, em 2122, uma lembrança dos 200 anos do fascismo, dizendo, ele existiu há 200 anos, há 100 ele deu um repique, mas depois ele acabou, porque nós transformamos o modo de produção da sociedade e deixamos de ser uma sociedade de exploração. Um abraço muito especial a todas e todos vocês. Obrigado, professor. Muito obrigada, gente.